A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço. Estamos de volta falando em Esporte TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Programa de hoje recheado de entrevistas e convidados especiais que participarão, logicamente, através do nosso programa. Nós estamos salientando que nesse primeiro bloco teremos a presença do professor Adriano Oliveira, técnico da Seleção Gaúcha Sub-13. Que maravilha, hein? Temos que evoluir, não é, professor? Isso é importante. Conosco também, para o segundo bloco, Dr. Gabriel de Freitas, diretor das categorias de base do Esporte Clube Gaúcho, juntamente com o professor Beto Oliveira, que participa do projeto Pro Esporte do governo do estado do Rio Grande do Sul, Sub-20, com o projeto Gauchão 2025. Dividimos a bancada então com o professor Adriano, tendo conosco também a participação de Carlos Dantas, o repórter de todas as ocasiões. Tudo bem com você? Tudo bem, Jorge Antônio Guedes, demais companheiros de bancada, nossos convidados. E uma das manchetes que eu tenho aqui, né, de tantas, é a desistência da Iesco Futsal, que já era escrito nas estrelas que essa empresa, que essa equipe não iria longe. Vou contar depois as causas e as consequências e principalmente a punição que sofreu da Confederação Brasileira de Futsal. Isso e muito mais daqui a pouquinho, seu Jorge. Muito bem. Via online, igualmente, o narrador esportivo, um dos consagrados narradores esportivos do interior do estado do Rio Grande do Sul. Nosso colega, amigo, Dr. Paulo Roberto Mafessoni. Tudo bem? Amigos que estão participando do programa, um grande abraço a todos. Quem ganhar o próximo Grenal vai perder. Maravilha. Está mal a dupla Grenal, está mal o Juventude. Olha, como diz assim, de mal a pior. Não sei qual o pior dos três. O Internacional ainda se sustenta ali no bloco intermediário. O Grêmio, com a derrota para o Mirassol, já foi ali próximo à linha de rebaixamento. O Juventude, que perdeu para o Flamengo ao natural 2-0, continua na zona do rebaixamento. É profundamente lamentável. Nunca, nesses anos que tenho vivido o esporte com a dupla Grenal, com o Juventude, com o Caxias, com o próprio Passo Fundo e Esporte Clube Gaúcho, nunca vi um futebol tão ruim da dupla Grenal e do Juventude no Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas são assuntos que nós vamos decorrer no programa de hoje. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você.
Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. O programa de hoje salienta a presença do professor Adriano Oliveira, técnico da seleção sub-13, seleção gaúcha de basquetebol. Eu abro o programa com a saudação do professor Adriano e depois a primeira pergunta é de Carlos Dantas. Tá legal? Perfeito. Fique à vontade, meu querido. Boa tarde, mais uma vez um prazer estar com vocês aqui, abrindo um espaço para nós falar de um basquete, que é uma modalidade meio obscura no cenário esportivo. Estou à disposição. Professor, antes de mais nada, parabéns pela convocação como treinador da Seleção Gaúcha de Basquete Sub-13. E o futuro, e por incrível que pareça, está nas suas mãos, o basquete gaúcho principalmente. Porque é daí que vão ser revelados os futuros grandes jogadores do basquete, que está tentando se reerguer, está tentando dar a volta por cima. Professor, como é que o senhor recebe essa convocação e essa responsabilidade num esporte que está saindo de uma crise? Na verdade, eu recebi com muita felicidade, né? Vamos dizer assim, uma vitória por uma equipe do clube comercial, né? Que é onde eu represento, né? Onde nós temos só os associados para trabalharmos e conseguimos atingir um objetivo tão grande, que foi ser vice-campeão estadual do ano passado. Isso nos levou a competir um campeonato sul brasileiro de clubes em Curitiba, na Sociedade Thalia, e isso deu mais campo e meios para mim ser mais observado e ser convocado por uma seleção que não é a primeira. Mas vamos fazer o possível para tentar retornar o Rio Grande do Sul ao seu nível de colocações em excelência, que está meio complicado. Muito bem. Paulo Mafezoni. Bem, eu cumprimento aí o nosso técnico aí, escolhido para representar o estado do Rio Grande do Sul, né? E esse trabalho que ele vem fazendo à frente aí do clube onde trabalha. Mas, professor, qual é o tamanho, a estatura média dessa gurizada que o senhor trabalha aí? Nessa seleção, na verdade, tem jogadores mais altos do que eu nessa categoria aí. Tem uma foto ali, dá pra ver que tem o pivô este menino de verde ali, é o Bernardo. Ele é o pivô do Recreio da Juventude de Caxias, ele tem 1,90 m. Tem o Davi do Corinthians ali, que também deve ter isso. É uma estatura grande para seleções. Mas, na verdade, Mavessone, como eu joguei eu já estou precavido disso, a equipe de Santa Catarina e do Paraná são mais fortes e maiores que a do Rio Grande do Sul. Você participou de uma competição nesse final de semana, né? Participamos. Na verdade, participei de duas, né? Eu dei um treino para a Seleção Gaúcha em Santa Cruz no sábado, retornei a Passo Fundo e jogamos com o Grêmio Náutico União em Porto Alegre e a gente não obteve um resultado bom. E os próximos jogos da competição? Isso que eu te falar. O nosso próximo jogo a gente joga em casa contra o Ginástica de Novo Hamburgo no domingo, às 10 horas da manhã, e esse é o jogo-chave, né? É o jogo-chave da categoria para o clube. Se a gente ganhar, a gente entra no Final Four e continua uma disputa em novembro. Quando se diz jogamos em casa, joga-se em casa, qual é a casa hoje da seleção?
Aqui em A Passo casa Fundo. da seleção, a casa da seleção é em Santa Cruz. Sim, Porque mas a casa da competição seleção aqui... em Passo Fundo é o clube comercial, né? Muito bem. Vocês vão jogar no O campeonato será jogado no Arnão, em Santa Cruz, dos dias 1 a 5 de outubro. E esse final de semana... Esse final de semana nós jogamos uma rodada pelo campeonato estadual na sede da Vergueiro contra o Ginástica de Novo Hamburgo, nosso adversário direto para a vaga. Os atletas que você está em mente assim para fazer a convocação já estão selecionados ou existe ainda uma probabilidade de alterações? Não, a convocação, ela durante 3 meses a gente vem avaliando vários atletas. Mais de 60 atletas foram avaliados em 3 fases. Uma fase foi em Passo Fundo, uma fase foi em Caxias do Sul, uma fase foi em Santa Cruz. Agora, sábado passado, já foi cortado de 20 atletas, ficou somente 15 atletas que treinaram. Dia 27 tem mais um treino em Santa Cruz e desses 15, ficarão somente 12 que vão representar o Rio Grande do Sul na competição. É com você, Dantas. Professor Adriano, Passo Fundo, eu sei que a gente vai misturar os assuntos, aí o senhor está falando em seleção gaúcha, mas Passo Fundo voltou ao adulto de basquete? Voltou. Eu vou voltar um pouquinho atrás para dar um feedback melhor para os teus ouvintes. Vamos lá. Então, essa seleção que eu faço parte, tem 2 atletas do clube comercial, teve 5 atletas do clube comercial convocados. Participaram de avaliações, não só minhas, né? E 2 permaneceram, que é o Nicolas Anella e o Francisco Rosseto. Um é um armador e o outro é um pivô. Provavelmente esses 2 devem ficar entre os 12. Os outros 3 que foram convocados tiveram uma oportunidade, mas existe aquele termo, né? É uma seleção, precisa ficar os melhores, né? Professor, como são jovens, como é que concilia os treinamentos deles com as atividades escolares? É uma boa pergunta. Por exemplo, a gente jogou domingo, eu joguei em Porto Alegre, eu tive 4 atletas que não foram jogar, pelo que tu está me perguntando agora, porque os pais não deixaram, porque tem colégio, tem prova, então preciso estudar, é difícil de conciliar isso aí, é bem complicado. É mais complicado para mim como técnico, porque eu tenho um time, e daí sexta-feira lá o pai me liga, o meu filho não vai ir, e daí eu não consigo ativar ninguém mais, né, porque quando tu faz uma lista, tu ativa os 12 atletas que vão jogar, né, que faz um papel timbrado com o clube, com o número de registro de cada atleta que vai participar da competição, e eu não consigo trocar ninguém mais dessa folha. Então a gente foi jogar em 8 lá em Porto Alegre, contra o Grêmio Náutico União. É difícil de assimilar isso aí e bem complicado de trabalhar com esse tipo de coisa. Mas faz parte, né? Vocês têm uma ligação com os meninos na escola, algum trabalho com os professores da área de educação física nas escolas para fazer algum treinamento? A não ser os meus alunos, que eu dou aula no Instituto Educacional e no Bom Conselho, que são convocados, que eu tenho, vamos dizer assim, mais uma afinidade, sei do que acontece na escola por serem meus alunos, né? Agora o restante não tem como, nem tem como ter. Sei porque os pais comentam comigo que o filho tá mal, que o filho tá bem, mas não tenho esse feedback assim de como... Professora, uma pergunta então já com relação à gurizada. E das escolas públicas, municipais ou estaduais, é difícil peneirar algum atleta nessa área? Porque a gente sabe que os colégios particulares são os que dão mais estrutura, né? Ninguém mais estruturado que os colégios particulares. E a volta das competições escolares pode revelar novos atletas, né, professor? Sem dúvida, Dantas. O problema é que o clube comercial, né, tem a filosofia do clube é só trabalhar com associados do clube, né? Então o meu universo fica bem restrito, né? Eu não tenho uma abrangência maior. Obviamente que eu tenho um projeto da prefeitura no qual eu faço parte e eu dou aula em escolas municipais, que nós poderíamos, sem dúvida nenhuma, esses atletas trabalhando comigo. Mas, infelizmente... Mas essa sua convocação para a seleção gaúcha não passa apenas por isso. O senhor também observa de outras... Sim, sem dúvida. A seleção, só para eu ter uma ideia, Mavessone, a categoria sub-13... Ela é disputada a competição em turno e retorno pela Federação Gaúcha de Basquete com 15 equipes, né? Então, além do comercial, tem mais 14 equipes que a gente observou, né? Então tem um universo bem grande. Muito bom. Em relação ao adulto de Passo Fundo, a volta do basquete de Passo Fundo
Perdemos nos últimos dias, aí, nos últimos tempos, um grande incentivador, que era o Lagão, um dos grandes nomes do basquete, que servia de inspiração. Como é que está sendo essa montagem da equipe? Dantas, vamos lá então. A federação ela ficou no hiato de não ter campeonato estadual adulto durante 4 temporadas, porque o Corinthians, né, vamos dizer assim, que é o Nico, que se chama agora, né, que é o Corinthians Santa Cruz, e o Caxias, como ele joga a liga de NBB, eles não têm datas para participar da competição, né? Então, o campeonato não poderia ser chamado Campeonato Gaúcho sem que os dois participassem. E até na minha opinião, eu acho que até eles poderiam colocar uma equipe intermediária deles que joga a Liga de Desenvolvimento, que é o Sub-22, que seriam até melhores que as nossas equipes que a gente vai montar. Mas mesmo assim eles não quiseram participar e o campeonato foi jogado de lado. Agora mudou a diretoria da Federação Gaúcha de Basquete e teve uma reunião que todos os clubes interessados em participar. E foi decidido que se o Corinthians e o Caxias não quisessem participar, o campeonato seria chamado de campeonato estadual, que o campeão vai representar o estado em alguma competição a nível nacional, sem os dois. E ficou acordado, então, que ficou 3 equipes. O campeonato nesse ano de 2025 é um campeonato bem rápido, com 3 fases. Por que 3 fases? Porque só tem 3 equipes. Então tem o Clube Comercial, que vai ter uma fase em Passo Fundo, no dia 11 e 12 de outubro, na Arena. Depois temos uma fase dia 17 e 18 de outubro também, na cidade de Santa Rosa. E fecha essa parte com os dias 1º e 2 de novembro, na Sojipa, em Porto Alegre, com esse jogo sendo televisionado ao vivo pela TV Bandeirantes. Satisfeito? E Jorge, por favor, e o patrocínio, professor, para bancar tudo isso, de onde vem? Vamos lá. O Clube Comercial, eu até vou fazer um agradecimento aqui à diretoria, no nosso presidente Domingos Justins, ao Henrique Busquel, que compraram a ideia e o clube bancou a inscrição da equipe e todas as taxas de arbitragem. Referente a contratações de atletas, isso fica com a nossa equipe, com patrocínios públicos, né? De equipe de empresas privadas. E além disso, tem o Fundo Esporte da Prefeitura que vai ajudar também. Quem é o presidente atual da Federação Gaúcha de Basquete? É conhecido como Pitu, Carlos Sodré. Mais conhecido como Pitu, foi jogador, tem um projeto magnífico, ele leva todo ano, em janeiro, ele faz um intercâmbio com atletas e leva para o leste europeu, para a Sérvia, Grécia e Turquia, para essas crianças aprenderem a parte mais tática do basquete que só o basquete europeu tem. Mudando um pouco do assunto, mas continuando no basquete, você como professor, como instrutor e tal, como observador, tem notado aí que temos uma evolução, estão aparecendo futuros jovens atletas para o basquete do Rio Grande do Sul? Tem, sem dúvida. Eu acho que, falando em basquete a nível nacional, eu acho que o Brasil vive o melhor momento de basquete. Exatamente. O Brasil foi campeão universitário, uma coisa que não acontecia há 60 anos. O Brasil foi campeão da categoria Sub-23, inclusive com os Estados Unidos jogando. O Brasil foi campeão agora da America Cup, com uma equipe de uma universidade representando os Estados Unidos, mas o que interessa é o país que está lá. E o Brasil fez a final, ganhou na semifinal dos Estados Unidos e ganhou a final da Argentina, nosso eterno rival. Então o Brasil vem numa sequência boa de crescimento técnico e tático, e isso representa em todas as categorias, em todos os estados, né? Todas as crianças têm um espelho de ver esses grandes jogadores estarem atuando e se espelham nele para jogar, né? Pelo Clube Comercial, você trabalha com quantos meninos aproximadamente? Esse ano a gente trabalha entre masculino e feminino com umas 130 crianças. 130 crianças. Não é fácil administrar tudo isso? Não é fácil. E são várias equipes, né? São 3 equipes femininas e 4 equipes masculinas e todos jogos campeonatos. Jovens, adolescentes e de tal. De 12 a 17 anos. Interessados. Não querem ficar de fora da quadra. Não querem. O grande dilema hoje em dia, né? O Beto vai concordar comigo, uma criança que está no esporte hoje em dia é uma raridade, vamos dizer assim, né? Porque a maioria dos jovens hoje querem mais jogos eletrônicos. Eu sei porque o meu filho faz isso, né?
Então, a gente Lamentavelmente. Sem dúvida, né? Quem não gostaria que todo esse povo estivesse jogando bola, basquete, vôlei, né? Desenvolver a musculatura, sem dúvida. a mente. A mente, a integração social através do esporte, né? Como ferramenta, né? Exatamente. Sem dúvida. Jorge, Ô, seu Jorginho. o professor deixou escapar aí, quando falou da Argentina, desculpe, Dantas, nosso arquirrival também no basquete tem essa rivalidade Sem com a dúvida. Argentina? Sem dúvida. A Argentina o pior inimigo do Brasil é a Argentina. No esporte, né? Eu acho que não só no basquete, no vôlei, no futsal e no futebol também, né? No contexto, no contexto de todas as modalidades esportivas, os irmãos são nossos são nossos adversários. Próximos, né? Sem dúvida. Inclusive nesse campeonato, para te ter uma ideia de seleções aí, foi convidado uma equipe sub-13 de Rosário Central para vir jogar aí. Muito bem. Nós estamos encerrando praticamente o nosso contato com o professor Adriano Oliveira, mais uma vez cumprimentando pela ascensão no basquete como profissional que o senhor é. E vamos reforçar então. Final de semana, basquete em Passo Fundo. Passo Fundo, dia 18, Sede Vergueiro, Clube Comercial versus Ginástica Novo Hamburgo, categoria sub-13 às 10 horas da manhã. Inclusive, se alguém não for associado, tem um link no clube que permite a entrada das pessoas para visualizarem o jogo. Esse jogo tem televisionamento também? Não, esse jogo em Passo Fundo não tem televisionamento. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Professor Adriano, muito obrigado por sua presença ao nosso Eu que agradeço convite. pelo espaço e bom fim de semana a todos e tamo junto aí. Muito bem. No segundo bloco, nós vamos conversar com o pessoal do Esporte Clube Gaúcho. Acontece que o Gaúcho tem a categoria de base, tem o seu diretor, tem o Pro Esporte também com o professor Beto Oliveira, que vão contar aos telespectadores a finalidade desse projeto. Aguarde um momento só, depois do intervalo a gente volta. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, estamos de volta. Esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Olha, temos aí um assunto relacionado com o voleibol. O voleibol gaúcho, campeonato e tal, matéria que é desenvolvida pelo Carlos Dantas. É com você, Dantas. No último fim de semana que passou, Passo Fundo esteve disputando o Campeonato Estadual Feminino de Vôlei.
na cidade de Novo Hamburgo, na Sociedade de Ginástica de Novo Hamburgo. E assim foi o nosso trabalho junto com a equipe da BH-UPF Vôlei Feminino de Passo Fundo. E a BH-UPF Voleibol Feminino venceu por 3-0 a equipe da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. E a ponteira, atacante, né, um dos destaques da equipe de Passo Fundo, a Karine, falando sobre essa vitória, esse momento do time de vôlei, depois da participação numa etapa da Série C em nível nacional. Oi, tudo bem? Eu sou a Karine, sou ponteira do time da BH-UPF e a nossa participação hoje é um recomeço de semestre, podemos falar desse jeito, depois de uma participação da Superliga C, em que acredito que o nosso time foi muito bem, nós somos muito unidas para aquele campeonato. Não foi o resultado que a gente queria, mas hoje a gente conseguiu superar todas as adversidades e jogar juntas novamente e ganhamos de 3-0 de uma equipe que é muito forte. E isso é muito bom para o nosso campeonato a partir de agora no estadual. Com relação à Superliga C, a participação foi histórica, plantada a semente. Para o ano que vem vai ser diferente, né? Porque as equipes também de lá vieram com atletas, todas, na maioria, com passaporte, né? Sim, a nossa participação na Superliga é a primeira do time, então é muito importante e marcante até. Sou muito feliz de fazer parte disso, dessa história. Os outros times, eles vêm todos montados para esse campeonato. E a gente foi com o nosso time genuíno, né? Com todas as atletas que já estão aí no decorrer de uma caminhada universitária. Então, a gente acreditava muito no nosso potencial, mas apesar de tudo não deu certo. Ok, obrigado, sucesso para ti, Karine. Obrigada, tchau, tchau. E um dos destaques também da equipe feminina de vôlei da cidade de Passo Fundo, da BH-UPF, é a Letícia, central, atacante, 3-0 em cima da Sociedade de Novo Hamburgo. Foi um resultado fácil, Letícia? Eu acho que foi um resultado que a gente conquistou. Estamos numa questão de mudanças no time, estamos fazendo adaptações, mudanças. Então eu acho que foi um resultado muito importante pra gente. A gente está numa crescente agora, porque começam os campeonatos fim de ano. Então estamos em busca de bons resultados, até porque o estadual é um ponto alto pra gente. Então estamos com bastante dedicação e estamos bem focados para ele. Eu acho que foi um resultado bem importante e que foi bem esperado. E eu não posso deixar de perguntar a participação histórica da equipe de Passo Fundo na Superliga C. Como é que você acha que foi a participação, na sua opinião? Eu acho que a participação, além de histórica, ela foi muito importante. Eu acredito que foi um sonho realizado para todas, tanto comissão técnica quanto atletas. Foi algo que a gente sempre sonhou, buscou. Todo atleta de base sonha em participar de um campeonato nesse nível. Então, eu acho que a participação de ter tido essa oportunidade foi incrível. Eu, particularmente, fiquei muito satisfeita com a nossa participação. Acho que a gente deu o nosso melhor. Conquistamos uma bagagem para continuar os campeonatos durante o ano e eu acho que foi incrível. Gilberto Belavé é professor, coordenador do vôlei feminino em Passo Fundo. É o professor treinador, que se diz na gíria, né? Dessa equipe que esse ano teve uma participação histórica, Gilberto, que foi a Superliga C. Eu queria que você fizesse uma análise dessa participação do vôlei feminino que aconteceu esse ano. Em primeiro lugar, vou falar com vocês novamente aí, Dantas, é importante essa interatividade que vocês têm conosco aí, com todo o esporte do Passo Fundo.
Olha, realmente foi um momento histórico para nós, não para nós como equipe, né? Obviamente nós enquanto equipe BHPF, mas para a cidade de Passo Fundo poder ter um representante na Superliga C, no cenário nacional do vôlei. E foram 5 dias em São José dos Pinhais, 5 dias importantes para nós, enquanto equipe, enquanto grupo, enquanto projeto. Uma mistura de sentimentos, na verdade. Vamos falar sobre o sentimento de participação. Então, primeira vez na história da cidade, marcar o nosso nome, carimbar o nome da equipe no cenário nacional foi muito importante. Terminar a competição tendo a primeira vitória contra a equipe de Foz do Iguaçu também foi muito importante. Mas fica aquele gostinho de poderia ter sido um pouco melhor, principalmente o primeiro jogo contra a equipe de Irati. A nossa equipe ficou muito nervosa mesmo, é normal, faz parte do processo, né? E um grande jogo contra a equipe de Mampituba, que foi a finalista, né, da região sul. Fizemos um jogo de igual para igual. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração, levar o fator positivo e negativo, mas mais do que qualquer fator negativo é o fator de ter jogado a Superliga C. São 13 anos de projeto, eu sempre digo no slogan da nossa equipe, 13 anos de histórias verdadeiras, e essa é mais uma história marcada aí dentro do projeto BHPF. Tecnicamente dá para dizer que a equipe foi bem, mas o psicológico das meninas foi o que eu notei. Eu acompanhei todos os jogos. E as nossas atacantes chegou na hora de endurecer o braço, com excesso a Alessandra que se soltou. Eu acho assim que nós pecamos num fundamento importante para uma competição que nem essa, né? Que foi o contra-ataque. Isso até eu cobrei hoje no próprio jogo, viu? O contra-ataque, várias vezes nós montamos uma boa estratégia, nosso saque entrava, quebrava o passe do adversário e a gente não conseguia fazer um contra-ataque eficiente. E contra-ataque eficiente num nível de Superliga é um contra-ataque com potência, né? Nem sempre só a bola encaixada, a bola tática vai cair. Com explosão, né? Então isso foi realmente um fator a ser melhorado e a gente está tentando melhorar. Para encerrar, essa vitória 3-0 em cima da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, campeonato estadual em si, foi muito bom, era isso que o senhor queria? Busca o título, mais o título, professor? Não, sem dúvida, o nosso foco é buscar o pentacampeonato, né? Importantíssimo projeto, e esse jogo era um jogo chave, viu? Porque nós igualamos o número de jogos com a ginástica agora à tarde joga contra Santa Maria, então era importante essa vitória. Agora nós temos 2 jogos, um em casa e um na região, né? Jogamos no dia 27 em Erechim e no dia 28 em casa, encerramos a primeira fase contra Santa Maria. Então esse jogo era um jogo chave, nós estamos em primeiro no geral, né? Isso é importante também, porque o primeiro colocado leva o jogo da semifinal para casa, então é isso que a gente quer. Então agora é treinar bastante. Dia 21 vamos para Caxias jogar o Circuito Sesc, que eu preciso fazer rodar o time, dar giro para todo mundo, aí 27 e 28 estadual, e no dia 4 estamos indo para Natal, Rio Grande do Norte, para jogar o JUBS, né, os Jogos Universitários Brasileiros, primeira divisão, então representar bem o Rio Grande do Sul também. Convoca a torcida para o próximo jogo em Passo Fundo, professor. Então, dia 28, torcedor de Passo Fundo, está todo mundo, não convidado, convocado, às 15 horas no ginásio do IE, domingo, então leva o chimarrão, né, e vai com a família aí torcer para a equipe BHPF. Está aí a matéria sobre o vôlei no último fim de semana, foi uma etapa do Campeonato Gaúcho. Passo Fundo venceu de 3-0 a Sociedade Ginástica Novo Hamburgo. É um belo trabalho que o Gilberto Bellavera vem fazendo. Vocês assistiram a entrevista dele. Passo Fundo ganhou de 25-14, 25-12, 25-14 e 25-22. A classificação é Campeonato Estadual, Passo Fundo em primeiro com 9 pontos, Venâncio Soares com 8 em segundo, Teutônia 6, em quarto Fevale, Ginástica Fevale, em quinto Erechim e último a Universidade Federal de Santa Maria, que tem apenas 1 ponto. Nesse campeonato que pelo menos a chama está acesa, porque assim como o basquete, o vôlei feminino, vocês veem as imagens aí, também precisa de muita força, de muito apoio para alavancar. E a maioria das vezes revela jogadoras que vão jogar no centro do país. Muito bem, você falou em manchete aí sobre a desistência da IESCO, o fechamento da IESCO. O que você tem de detalhe? A verdade é a seguinte, a IESCO desistiu, fechou as portas e no meio da competição do Campeonato Brasileiro de Futsal.
Aí acabou automaticamente a Apodi assumindo a classificação automática no lugar da Iesco, que já era uma pedra cantada. Inclusive, parece que tem informação que em Carazinho não pagou todos os fornecedores, tinha jogador com ação de despejo na época. Enfim, foi mais um paraquedista tipo Monson no Campeonato Gaúcho, que sabe se vem ou não vem. Esse é o problema das equipes que não têm estádio, não têm tradição e que estão usando o esporte como um meio comercial. E levaram punição agora da Confederação, R$30 mil, não jogam por 4 anos, não vai adiantar nada essas punições, porque eles são francos aventureiros, saíram de Carazinho para Balneário Camboriú e acabaram fechando, até porque a Iesco está em recuperação judicial na cidade de Blumenau, se eu não me engano. Muito bem, mas vamos a um assunto mais leve, não é? E promissor. Vamos conversar com o Dr. Gabriel de Freitas, diretor das categorias de base do Esporte Clube Gaúcho, juntamente com o professor Beto Oliveira, que participa do programa Pro Esporte e Gauchão 2025. Primeiramente, a saudação do Dr. Gabriel. Fique à vontade aqui, meu amigo. Olá, amigos da TV Passo Fundo. É uma honra estar nessa casa. O Esporte Clube Gaúcho vem desenvolvendo um trabalho importante para Passo Fundo e região e ficamos à disposição aqui dos colegas para falar sobre a importante estrutura da categoria de base do Gaúcho nesse ano de 2025. Quando se fala em categoria de base, ela começa em que patamar e termina quando? Então, estamos desenvolvendo no Gaúcho dois projetos. O projeto Gauchinhos do Amanhã, nosso colega Beto aqui vai comentar um pouquinho mais, e o Sub-20, né, a categoria de base, né, o Gauchão A2 Sub-20, em que o Gaúcho está participando. Vamos encerrar nossa participação na primeira fase no próximo domingo e estamos na segunda colocação da competição até o momento. Aí está, aparece na tela, inclusive, a meninada já entusiasmada, com um belíssimo uniforme do Gaúcho, todo verde, periquito do Boqueirão. Todo verde, periquito que segue firme e forte, aí é o início do Sub-20, se não me engano, na primeira semana de trabalho. Nós já trabalhamos até o momento com mais de 50 atletas só na categoria Sub-20. Está rendendo frutos tanto na competição do Sub-20, em que estamos na segunda colocação da chave A, já classificados para a próxima fase, quanto no próprio profissional, onde mais de 12 atletas já foram treinar com a categoria profissional para a Copinha agora do segundo semestre. E diariamente eles estão se alternando nos treinamentos, tanto com o Sub-20 quanto com a categoria profissional, para que eles possam, vão galgando ali no futebol para chegar na competição profissional. É com você, Dantas. Beto, antes de mais nada, quero parabenizar por essa parceria com o Beto aí, que faz um trabalho social sensacional, e eu não consegui entender como é que nem Passo Fundo e nem Gaúcho não colaram nesse projeto do Beto. Finalmente colaram, né? Que bom! Mas a legislação, doutor, já que o senhor está aí como advogado e diretor do projeto, o segredo é tentar fazer contratos, nem que o jogador possa não ter futuro, mas de repente surge um aí, contratos vinculados ao Gaúcho, para não perder para o mundo do empresariado que vem só pescar aí nas competições de categoria de base, né, doutor? Dantas, a realidade do futebol no interior ela é muito difícil, né? Isso a termos do futebol profissional. A categoria de base ela acaba acompanhando isso. A federação, tanto a Federação Gaúcha quanto a CBF, elas têm um regramento muito burocrático e muito difícil de manutenção. Os valores para ter toda a estrutura necessária para a base é muito difícil de um clube profissional do interior de conseguir manter. Os projetos como o Pro Esporte, eles vêm para auxiliar os clubes nesse sentido. Então só é possível hoje que o Gaúcho tenha essa base em razão do Pro Esporte, que vem nos ajudando muito. Inclusive nossos patrocinadores aqui, a Razão Info e o Bourbon, estão nos ajudando bastante no Sub-20. Se não fosse por eles, é muito difícil que a gente tivesse conseguido fazer esse trabalho, tanto com o Sub-20, tanto com o Gauchinhos da Manhã. Então, não é fácil fazer futebol no interior, e a gente vai pedindo ajuda da comunidade, a comunidade vem nos ajudando, vem apoiando, vem indo ao estádio para nos dar esse suporte, e até o momento estamos bem satisfeitos com o trabalho que vem sendo desenvolvido. Mafessoni. O Sub-20, que o doutor Gabriel refere aí, está disputando o estadual, né?
da Série A2. Busca vaga para a Série A do ano que vem, né, doutora? Exatamente, a gente busca o acesso para o Gauchão A1 2026, né, da competição sub-20. Já estamos classificados para as quartas de final, temos o último jogo no próximo domingo contra o Panambi, na cidade de Panambi. Estamos invictos até o momento, nós empatamos agora com o Inter de Santa Maria, que é o líder da chave, no último sábado, aqui na Arena BH, e vamos disputar as quartas de final, ainda sem adversário definido, mas pelo trabalho que vem sendo desempenhado, estamos bem confiantes da classificação e de fazer uma boa segunda fase também. Vamos agora à apresentação do professor Beto Oliveira. Apresentação que eu digo como responsável pelo gauchinho de amanhã, não é? Como é que está esta situação, meu professor Beto? Olá, Jorge. É um prazer enorme estar aqui retornando ao teu programa, né? E agora trazendo aí as cores do gaúcho de um projeto que a gente apresentou junto à Lei de Incentivo do Pro Esporte, tanto o Gauchão 2025, que contempla a categoria sub-20, como o Gauchinhos do Amanhã, um nome muito legal que eu sempre digo, né? Que é as raízes do nosso clube do gaúcho, que é para as nossas escolinhas do gaúcho, que vem gurizada de 7 a 15 anos. E de 16 anos para cima, eles já passam para sub-20, aí para disputa de competições. No projeto Gauchinhos do Amanhã, a gente não visa competição, Jorge, e sim apenas uma formação. Todos os atletas podem se inscrever, aproveitando o seu programa aqui para convidar a comunidade que quiser se inscrever nesse projeto. As aulas são todas às segundas-feiras no Citone Novo e nas quartas-feiras lá na Arena Veracruz. Gurizada, é só procurar e participa do projeto, é gratuito, não tem custo nenhum para eles. Uma pergunta, Mafessoni. Sim, professor, muito tem se debatido no mundo atual a situação da terceirização da educação, ou seja, transfere para a escola, transfere para terceiros aquele dever de educar. Como vocês trabalham essa gurizada aí nesse sentido de dar a eles a formação também, além de atleta, que eles também têm que ser cidadãos? Sem dúvida, né? Todo projeto esportivo, né? A disciplina é o grande pilar que a gente tem, né? O atleta não pode querer praticar esporte sem ter disciplina, né? Então a gente vê dentro dessa tua pergunta que nós trabalhamos muito com a educação dos meninos. Uma das obrigatoriedades que tem em todos os projetos esportivos que a gente está à frente, que é a apresentação do atestado de frequência, né? E também o boletim ao longo do ano da execução do projeto do atleta, né? Então a gente vem realmente aliar a formação do atleta com a formação do cidadão. Mafessoni não, agora é o Dantas, né? Dantas. Não, doutor Gabriel, o Gaúcho já começou com o sub-20, que é um passo para, de repente, surgir algum brilhante, né, de atleta aí, né, para ser lapidado na categoria adulta. E ainda mais que o professor Fabiano Dait é daquele tipo de treinador que gosta de trabalhar com a gurizada. Então, essa ideia do sub-20 foi a melhor ideia que pode ter surgido para o Gaúcho nos últimos tempos, na minha opinião, doutor. A gente tá nos ajudando bastante, né, no profissional. Vamos ter jogo agora na próxima quarta-feira, é a estreia na Copinha, e teremos atletas do sub-20 que já serão aproveitados no profissional. Então a gente vê a evolução do trabalho do sub-20, já esperamos, né, que dando resultados no profissional. Nós tivemos ali na divisão de acesso alguns atletas que estavam para o sub-20 que já foram aproveitados, inclusive fizeram gols ali no finalzinho da competição. E nós temos essa expectativa, sim, é importante que a gente vá criando o atleta aqui em Passo Fundo, né? A maior parte dos atletas são de Passo Fundo ou aqui da região. Então a gente fez as peneiras aqui também para ver se achamos atletas aqui. E é importante essa continuidade do trabalho para que o gaúcho vá também galgando espaço no profissional, né? Pra gente possa estar na Série A do Gauchão aí do profissional também. E esse trabalho de base, ele é muito importante pro desenvolvimento dos clubes, pro desenvolvimento do futebol na cidade de Passo Fundo. O gaúcho já tem um negócio firmado com o Grêmio, não é? De um goleiro, trata-se do Jorge, que foi negociado o ano passado. Isso, o Jorge é um exemplo desse trabalho de atletas mais jovens que vão ser laptados aqui pelo clube para ter uma carreira posterior. A gente sabe que o atleta de futebol, ele quer chegar no Grêmio, quer chegar no Inter, quer ir para a Europa, ele quer outro mundo, né, dentro do futebol. E o Jorge é um grande exemplo disso. Ele fez uma boa temporada aqui pelo Gaúcho, acabou sendo emprestado pro Pelotas na sequência,
e tínhamos a expectativa dele disputar a divisão de acesso por nós esse ano, mas o Grêmio veio buscar ele aqui, ele tá lá no Grêmio, acredito que teve uma lesão recentemente e acabou não conseguindo engrenar ainda, mas temos confiança de que ele vai fazer um excelente trabalho e vai ter um retorno aqui pro Gaúcho também. Professor Beto Oliveira, e este projeto aí tem fundamento realmente? Está credenciado a disparar em 2025, 2026 ou não? O grande desafio de qualquer clube do interior é dar sequência, né? Nós esperamos que esse projeto da Sub-20 seja um espelho para o ano que vem, que a gente consiga dar sequência, tendo ou não a lei de incentivo, né? A gente sabe que é difícil o clube manter essa categoria, né, se não tiver a lei de incentivo, mas eu acredito que com essa boa arrancada que a equipe está dando, estar invicta na competição, vai conseguir uma boa chegada e quem sabe subir de divisão, acho que vai nos... E Dantas, esse projeto aí vem justamente naquilo que a gente sempre pensou lá no Vila no início, que era o quê? Em algum local a gente dar a sequência do Vila Nova. E é o que está acontecendo nesse momento. Muitos meninos que hoje estão nessa Sub-20 passaram pelo Vila em tempos anteriores, né? E hoje estão ali. Né? E a gente tem visto alguns meninos, né, doutor, que estão realmente fazendo um belo trabalho. No último jogo agora na Arena BH ali, eu acompanhei o jogo ali, o Marquinhos fez uma diferença sensacional, né? Um menino que grande projeção para o futuro e que com certeza vai ser aproveitado na equipe principal agora, né? Esperamos que ele não desfalque a categoria Sub-20, né? Porque é importante nós chegarmos numa final de estadual, numa categoria de base pelo Gaúcho, que há muito tempo não chega, né? Então tá aí o nosso diretor e a diretoria do Gaúcho dando todo o apoio, né? Através do presidente Luciano e também do Augusto Guion. Então a gente fica muito feliz que os projetos estão acontecendo e que vão dar essa sustentabilidade no clube para que consiga ter as categorias de base nos anos seguintes. Perguntas de Dantas e Mafessoni pela ordem. Olha, o doutor Gabriel, como é que faz para blindar um jogador que começa a se destacar? Faz um trabalho junto aos pais ou... Porque a Lei Pelé, aos 16 anos, esse jogador pode assinar com quem quiser. Claro que depois que assinar, ele fica vinculado, mas muitas vezes, antes de assinar com quem o projetou, corre o risco de alguém vir e levá-lo, né? Promete um carro, promete uma casa, e aí a Lei Pelé tem esse problema sério. Como fazer para driblar essa legislação que, não vou discutir o mérito, mas que existe na prática e na realidade? É muito difícil. A gente sabe que a Lei Pelé ela vem, de certa forma, para proteger o atleta e os clubes também até certo ponto. Mas é difícil quando a gente está aqui fazendo um trabalho e vem o Grêmio, vem o Inter, citando exemplos práticos aqui da nossa região. O atleta ele fica mexido, né? Não tem como não querer ir jogar no Grêmio, não querer ir jogar no Inter. Então é muito difícil. Esse trabalho é um trabalho muito apostando no atleta, mostrando para ele todo o caminho que ele tem a trilhar dentro do clube. É também, com certeza, conquistando os pais, né? Trazendo os pais perto do clube. A gente busca que as famílias dos atletas estejam próximas ao clube, que frequentem os jogos e que sejam nossos parceiros nessa caminhada. Eu imagino que manter o futebol no interior, alguém já disse, é difícil. Manter um departamento, então, de futebol amador, de futebol das categorias de base, né? De um clube do interior, deva ser muito difícil. Como é que vocês fazem para que isso realmente aconteça, que tenha toda essa estrutura para que a gente possa colher os resultados? Essa, sem dúvidas, é a parte mais difícil, né? O clube, a gente sabe, a gente faz um esforço grande para ter calendário o ano inteiro, mas o departamento amador, né, o Sub-20, ele acaba não tendo esse calendário tão extenso. Então, a gente tem que atrair os atletas para os treinos, para que sigam trabalhando dentro do clube. É muito difícil o custeio disso. E sem dúvidas, a lei de incentivo, o ProEsporte e os nossos parceiros, eles nos cacifam para isso. Se nós não tivéssemos, tenho certeza que o Gaúcho não conseguiria estar dando esse aporte para os atletas, não conseguiria estar dando todo esse suporte para a comunidade. E, claro, sempre agradecendo a parceria do Beto e do Vila, que nos ajudam muito a dar esse segmento, essa continuidade no trabalho. Beto Oliveira, Gauchinho do Amanhã. Eu quero fazer a inscrição dos meus netos. O que eu faço?
Olha, podemos deixar o nosso telefone aqui para contato, mas também tem as redes sociais do clube, que de prontamente vai ser respondido com as informações. Já está no Instagram do Gaúcho lá, todas as orientações possíveis para o menino, horários, né? Entra no Instagram do Gaúcho, tem horário e local para o menino comparecer lá junto com o pai na primeira aula, né? Para ele fazer uma aula experimental, ver se gosta, depois faz a matrícula dele. E como volto a reforçar, tudo gratuito, não tem custo algum para as crianças. O Pro Esporte patrocina praticamente isso, o governo do estado? O governo do estado tem um programa de lei de incentivo que autoriza o clube a fazer uma captação junto às empresas da destinação de imposto de renda do ICMS. Ou seja, a empresa, ao invés de pagar para o governo 100% do seu imposto, tá? Ela destina parte dele para o programa da lei de incentivo, depositando uma conta direta do clube, né, que só pode ser movimentada para custeio daquilo que foi posto no plano de trabalho. Maravilha, assim fica mais fácil, né, doutor Gabriel? Fica mais fácil, o jurídico agradece. A gente fica com uma prestação de contas ali bem regradinha, bem detalhista, o Beto nos ajuda muito nesse trabalho. E todo esse valor é destinado, né, em prol dos pontos que o projeto acaba abrangendo. Não são todos os pontos, o clube ainda tem que arcar com algumas situações, mas a gente vai fazendo vai intercalando essas questões. Exatamente, né, Gabriel? Às vezes o pessoal acha que o projeto contempla tudo, né? Mas, na verdade, o projeto a gente não consegue colocar tudo dentro do projeto, até porque tem muitas coisas que surgem numa viagem, surge uma situação diferente, tem que comprar um remédio, às vezes, para um menino, alguma coisa que aconteceu, e isso não está, e o clube, graças a Deus, com a sua diretoria que está lá, está dando conta do recado e mantendo tudo em dia aí para a gurizada ter a melhor assistência, tanto na categoria sub-20 quanto nas escolinhas. Estamos a 3 minutos do final do nosso programa, deixamos a vocês aí, Carlos Dantas e Paulo Mafessoni, as próximas perguntas. Jorge, eu fico muito feliz, porque eu lembro que o Dantas, há um tempo atrás, conversando com o próprio professor Beto aí, falou sobre essa questão, aonde seriam colocados os meninos que vinham na formação do Vila Nova e que estava a tempo de Gaúcho e Passo Fundo pensar num trabalho com parceria. E vejo que agora fechou. Que maravilha! Parabéns, Carlos Dantas, parabéns à TV Passo Fundo e parabéns ao programa de esportes aí, seu Jorge Antônio. Muito obrigado a você pelo elogio, hein? Foi pouco, mas serviu. Dantas. Gostou, né, Dantas? Mais alguma manifestação aí de parte do Carlos Dantas, o repórter? Eu quero deixar um alerta aos pais. Aí, eu estou aqui na Grande Porto Alegre e vou deixar um recado para os pais que estão com os meninos das categorias em fase de revelação e que podem ter um futuro no futebol. Mas vale uma pomba na mão que duas voando. Ou seja, o custo para se manter aqui na Grande Porto Alegre é o dobro de quem mora na região e quem mora na cidade de Passo Fundo. Então, se seu filho estiver daqui um pouco se revelando no Passo Fundo, no Gaúcho, nas categorias de base, não vão na conversa de empresários tititio, porque aqui a vida é outra. É preferível assinar um contrato e ser vendido mais tarde garantido. Porque às vezes é só um jogo de ilusão e aqui na Grande Porto Alegre a coisa não é o mesmo que aí no interior. Desejar parabéns pelo projeto do Gaúcho, do Beto, e aquele abraço e até a próxima! Campeonato Brasileiro de Futebol tem o Flamengo em primeiro com 50 pontos, o Palmeiras com 46 é o segundo, o Cruzeiro é o terceiro com 44, o Mirassol em quarto lugar com 38. O Internacional é o 12º colocado com 27, o Grêmio 14º com 25 e o Juventude 18º, 21 pontos. Final de semana, Clássico Grenal. Será que vamos endireitar Grêmio ou Inter, Inter ou Grêmio? Fica a pergunta no ar. Portanto, a expectativa com o Paulo Mafessoni, que se despede também dos telespectadores. Aqui, da grande Constantina, vai o meu abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de todos. Muito obrigado, professor Gabriel, doutor Gabriel. Muito obrigado, Beto Oliveira. As suas despedidas e outra mensagem final. Só queremos agradecer o espaço para a divulgação aí do trabalho hoje frente ao Gaúcho, né? E esperamos que esse trabalho gaúcho revele muitos atletas aí para o nosso profissional. Gabriel.
A gente agradece o convite para estar nessa casa hoje e convidamos a todos, né, inclusive os membros dessa casa e a comunidade, para que se façam presentes nos próximos Jogos do Gaúcho, Sub-20 cada vez mais forte e embalado para chegar na final. Muito bem. Não paramos por aqui, não. As portas continuam abertas à disposição do Gaúcho, como das demais equipes, das demais categorias do nosso futebol, do esporte, do basquete, do vôlei, enfim, do atletismo, porque nós somos da comunidade. Para finalizar, você já fez a vacina contra a influenza ou reforço da gripe Covid-19? Se não fez, faça, porque nós amamos vocês, nós queremos vocês ao nosso lado. Um abraço e até a próxima. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.